Olá, agora vamos resolver os exercícios que eu tinha pedido para vocês fazerem do conteúdo das páginas 10 a 14. Então, vamos começar pelo 16 da página 8, a página 16, o número 8. Vamos lá. O exercício diz assim: cite duas propriedades que diferenciam elementos metálicos de não metálicos. Então, tá tudo na nossa musiquinha, né? Eu tenho elétrons para te ofertar, pois sou metal, gosto de dar. Como é grande minha vontade de dar. Tenho calor e eletricidade. Sou metal, sou bom condutor. Eu sou dúctil, maleável, eu tenho brilho, eu sou metal. Então, o que diferencia metais de não metais? Metais são brilhosos, não metais, o contrário. Metais são bons condutores de calor e eletricidade, não metais, o contrário. Metais são dúcteis e maleáveis e não metais não são dúcteis e maleáveis. Beleza? Características importantes. Metais doam elétrons e não metais recebem elétrons. Então, essas são as principais, tá bem? Página 16, exercício 10. Daí ele pede para você completar, né, a cruzadinha. Então, vamos lá. Na horizontal. Primeiro, grupo de elementos que apresenta o elétron mais energético nos subníveis S ou P. Então, o S é aquele primeiro ali, né? E o P é lá no fundo. Então, são os elementos representativos, aqueles que não são os de transição, né? Que os de transição apresentam o elétron mais energético no subnível D ou F. Então, aqui são os representativos. 6 da horizontal, elemento não metálico que se encontra no mesmo grupo que o nitrogênio. Opa, então vamos lá. Olha ali, mesmo grupo que o nitrogênio, a família 5, né? 5A ou a 15. Então, a 5A ou a 15 tem elementos não metálicos, o nitrogênio e o fósforo. Então, ele está falando do fósforo, né? Elemento não metálico que se encontra no mesmo grupo que o nitrogênio, só pode ser o fósforo. 9. Nome do elemento químico que homenageia o cientista russo de fundamental importância na organização da tabela periódica atual. O cientista foi o Dmitry Mendeleev, né? E o elemento para homenagear ele foi o Mendelevio. É um elemento de transição interna. Procurem ali, ele está lá na série dos actinídeos. 10. O único gás nobre que não apresenta 8 elétrons na camada de valência. Lembram? Regra do octeto? Todos eles apresentam 8 elétrons na camada de valência, menos o hélio, que segue a regra do dueto, 2 elétrons na camada de valência. 12. Elemento descoberto em 1996, mas incluído oficialmente na tabela periódica em 2010. Tem alguns, tá? Nesse caso, ele está falando aqui do copernício, que para caber lá no espaço da horizontal, no espaço 12 da horizontal, tem que ser o copernício, tá? 13. O halogênio de menor número atômico. Halogênios são a família 7A ou 17, né? Então, olha ali. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Foram classificados Brasil, Itália e Atenas. Então, qual é o de menor número atômico? É o mais para cima, né? O flúor. 14. Alcalino terroso que se encontra entre o magnésio e o estrôncio. Alcalino terroso é a família 2A, né? Entre o magnésio e o estrôncio, olha lá, tá o cálcio. Então, cálcio. 15. Elemento natural com maior número atômico. Muito importante de lembrar. Então, é o urânio, né? É o elemento natural de maior número atômico. 16. Calcogênio, constituinte do gás importante para a respiração. Calcogênios
são a família 6A ou 16, né? Olha ali, os 7 porquinhos. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Qual que é o gás importante para a respiração? É o oxigênio, né? Então, os horizontais já foram, vamos ver os verticais. Primeiro, elemento mais abundante do universo, hidrogênio. Isso mesmo. 2, metal de transição de alto custo e que apresenta propriedades semelhantes às da prata. É um metal de transição que tem o alto custo. Qual que é? O primeiro que você vai lembrar? O ouro, né? Isso aí. É o ouro. Propriedades semelhantes às da prata. Bom condutor de calor e eletricidade. É dúctil, é maleável. Na vertical 3, único metal líquido em condições ambientes. Se ele tivesse dito elemento, daí a gente podia ficar na dúvida, né? Mas ele deixou claro que é o único metal líquido. Então, é o mercúrio. 5, elementos obtidos em laboratório por meio de reações nucleares. Tem os naturais e tem os artificiais. Quais são os obtidos em laboratório? Os artificiais. 7, calcogênio localizado no quarto período. Então, calcogênios é a família 6A, né? Qual que é o que está localizado no quarto período? Então, você vai lá e conta. Primeiro período é aquele do hélio, segundo do neônio, terceiro do argônio, quarto do criptônio. E aí, localiza lá os calcogênios, família 6A ou 16, e encontra o selênio. 8. O mais conhecido entre os semimetais, em virtude de sua utilização no mercado tecnológico. Realmente, é o mais conhecido. É o silício, né? Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, tudo que é eletrônico é feito de silício. Hoje, né? A gente sabe que vai ter daqui a um tempo uma outra tecnologia para isso. Então, o silício logo, logo vai ser superado, tá bom? 11 são as linhas horizontais na tabela periódica. Vertical, horizontal. Na horizontal são os períodos. 17. Apresenta um próton a mais que o gás nobre do quinto período. Vamos primeiro localizar o gás nobre do quinto período. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5. Lá nos gás nobres, então é o xenônio. Um próton a mais é o próximo elemento, né? Então, é o césio. Olha lá, na família 1A, ou 1. Tranquilo? Página 27, número 5. Vamos ler aqui o exercício. Ele diz assim: indicar a alternativa que contém somente elementos químicos pertencentes à classe dos semimetais. Os semimetais são aqueles que eu passei a regrinha para vocês, né? São os que estão em rosa ali, né? Bobos silenciosos, gemem e assistem sábado TV pornô. Então, é a letra D, né? Boro, germânio, antimônio e telúrio. Na página 27 ainda, o exercício 6. O esquema representa a distribuição média dos elementos químicos presentes no corpo humano. Então, o corpo humano tem 126 átomos de hidrogênio, 51 átomos de oxigênio, 19 de carbono e 3 de nitrogênio. E um átomo de qualquer outro elemento natural. E aí ele pede o elemento que contribui com a maior massa para a constituição do corpo humano. E aí a gente tem que lembrar do número de massa de cada um deles, né? O oxigênio tem 16, então 51 átomos de oxigênio vezes 16 dá 816 gramas. O hidrogênio tem 1, então são 126 átomos de hidrogênio vezes 1 dá 126 gramas. O carbono, que tem massa 12, isso tudo vocês encontram na tabela periódica, né? Lembra o número de massa, que está em cima? Então, o carbono tem 12, são 19 átomos de carbono vezes 12, que dá 228. E o nitrogênio, que tem 14 número de massa, são 3 átomos de nitrogênio, então 3 vezes 14 dá 42. Então, qual é o elemento que contribui com a maior massa
para o corpo humano? O oxigênio. 7 da página 27. O tântalo, elemento químico empregado na fabricação de pesos, de balança e ferramentas de corte, faz parte da lista de elementos raros encontrados no nosso planeta. A respeito desse elemento, assinale a afirmativa correta. Está assinalado o tântalo ali, né? Então, vamos ler. É um não metal localizado no 6º período da classificação periódica. Tudo errado, né? Primeiro que ele é um metal, tá bom? Letra B. É um metal localizado no grupo 13. Não, está localizado no grupo 5. C. É um elemento de transição externa, sim. Está ali no grupo D, né? Na parte D da tabela. Com propriedades químicas semelhantes às do nióbio, NB. Você lembra que para ter propriedade química igual tem que estar na mesma família, na mesma vertical, né? Então, sim, olha ali, o nióbio está bem em cima dele. Então, essa aí é a letra correta, tá bom? Letra C. Na página 28, número 11, com relação ao elemento químico, cujo número atômico é igual a 26, é correto afirmar que... Onde está o de número 26? Tá ali, é um elemento de transição externa, né? É o ferro. Localizem ali na tabela periódica. Então, vamos lá. Na letra B, que é a correta, diz assim, é um metal, sim, é um metal. Está localizado no 4º período da tabela periódica. Está localizado no 4º período. Peguem a tabela de vocês. E aí ele diz que está na família 8. Essa tabela que eu coloquei aqui não tem família, né? Então, peguem a tabela de vocês e vocês vão ver que é a família 8. Tá bom? Que o ferro está na família 8. Então, é isso aí. Exercício 14. Na tabela periódica, os elementos líquidos nas condições ambientes apresentam números atômicos. Quais são os elementos líquidos? Mercúrio, Hg e bromo, Br. Estão aqui circulados. Então, só procurar o número atômico deles, né? Do bromo é 35, do mercúrio é 80. Então, a resposta correta é a letra B. Exercício 15. Uma equipe internacional de pesquisadores reunida em um centro de pesquisa na Alemanha conseguiu sintetizar e provar a existência de 13 átomos de um novo elemento químico que tem número atômico 214. 114. Então, qual que é? Olha lá embaixo, é o fleróvio. Publicada em 2010, a experiência consistiu em bombardear uma superfície recoberta de plutônio por íons de cálcio, acelerados com a ajuda de um acelerador de partículas. 2 núcleos atômicos de cálcio, que tem número atômico 20, e de plutônio, que tem número atômico 94, foram fundidos. Ocorreu um processo de fusão nuclear para formar um núcleo do novo elemento. Vocês viram que o cálcio e o plutônio têm número atômico 20 e 94. Se somar, vai dar 114, que é exatamente o do fleróvio. Então, processo de fusão nuclear. 2 núcleos fundidos. 2 isótopos foram revelados durante a pesquisa, que tem números de massa 288 e 289. Tudo bem. Então, sobre esse novo elemento químico, que é o fleróvio, é incorreto afirmar que, é considerado um elemento transurânico. Ele tem número atômico maior que o do urânio. Então, vamos ver. Aqui não está aparecendo o urânio, né? Mas o urânio tem o número atômico 92. E sim, o Z do fleróvio é 114. Então, ele é depois do urânio, é um transurânio. Letra B. Ele está pedindo para assinalar a incorreta nesse caso, né? Então, não é a letra A que está correta. Na letra B diz assim, ele apresenta átomos de massa 288 e 289. Isso já estava falando lá no texto, né? Letra C. É o primeiro elemento químico produzido pelo homem? Não é, né? Os que foram produzidos primeiro foram os cis-urânicos, e esse é um transurânico. Então, a incorreta é essa aqui, tá bom?
E aí, na letra D, que está correto também, ele fala que o número atômico resulta da soma dos números atômicos do cálcio e do plutônio, que a gente tinha percebido, né? Dava 20 mais 94, dava exatamente o 114 do fleróvio que foi formado. Tá bem? Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.